Mas do ponto de vista tributário, qual é a maior consequência disso? Porque toda pessoa que abre o MEI passa a ter obrigações. Quais são as consequências de alguém que trabalha na informalidade? Então, olha só a diferença de você pagar 4% para 27,5%. Você trabalhando como pessoa física, recebendo valores como pessoa física, você está correndo um sério risco de pagar uma carga tributária aí muito alta. Olá pessoal, mais uma vez aqui no STRcast. Você que chegou aqui de paraquedas agora, seja bem-vindo a este canal. Nós trabalhamos aqui diversos assuntos, especialmente assuntos do mundo jurídico, onde a gente trata diversos temas voltados para o direito do trabalhador, o direito das pessoas. O nosso objetivo aqui é empoderar você para que você possa ter o conhecimento necessário dos seus direitos, porque é a partir do conhecimento dos seus direitos que você vai poder saber por onde andar para que os seus direitos sejam efetivados. Portanto, bem-vindo ao nosso canal aqui no YouTube. Espero que você goste de todos os outros conteúdos que temos aqui. Nós já gravamos diversos materiais, convidamos diversas pessoas que trouxeram ensinamentos valiosos. Portanto, dê uma passeada pelo nosso canal aqui no YouTube. E hoje nós vamos falar sobre o microempreendedorismo, especialmente no que toca às obrigações tributárias. Vamos falar sobre o microempreendedor individual e suas obrigações perante o Estado, perante a Fazenda Pública. Quem é o microempreendedor? O que é MEI? O que é CNPJ? Quais são as obrigações? E para isso nós convidamos uma pessoa muito especial que trabalha na área da contabilidade voltada para MEI, para o microempreendedor individual. Então fica comigo até o final desse conteúdo, que eu tenho certeza que você vai levar lições valiosas para o seu negócio. Roberta, bem-vinda ao nosso programa, ao nosso STR Teste. Espero que sinta-se à vontade e traga conhecimentos aí poderosos para o nosso público. Muito obrigada, doutor Samuel. Estou muito feliz em estar aqui, muito honrada. Espero poder contribuir para esse programa que tem levado informação riquíssima para tantas pessoas. Muito bem. Roberta, eu queria começar fazendo uma pergunta muito simples. Como é que você descobriu o mundo da contabilidade? Como é que você tomou a decisão de entrar na contabilidade? Como é que surgiu isso? Olha, a contabilidade, na verdade, nunca foi algo que eu quisesse, né. Lá atrás, quando eu tomei a decisão de, cursar o curso de contabilidade, não era esse o curso que eu queria. Uhum, Na verdade, eu iria cursar enfermagem uhum, e prestes a, fazer o vestibular, eu tive um problema, passei mal, e ali meu marido ele foi e disse: "Não", que hoje meu marido, na época noivo, né, ele disse: "Não, eu acho que a área da saúde não é para você". Então, durante toda a minha vida eu imaginava fazer enfermagem, eu sempre falava que iria cursar enfermagem e naquele momento descobrimos que não seria essa a minha vocação, uhum. né, então mas contabilidade não era algo que nem passava sequer pela minha cabeça, porque eu pensava que tinha muita matemática, e matemática não era algo que eu gostava. Aham. Então, na verdade, quando eu escolhi o curso de ciências contábeis, nós elencamos ali qual era o curso que eu iria poder pagar na época. Então, a contabilidade entrou na minha vida assim, porque na época era o curso acessível para mim. Então, a partir daí eu comecei, claro, ao cursar, ao, dar continuidade ao curso, eu comecei a gostar e de fato a matemática era só algo muito simbólico. Então não foi algo que me prendesse a não gostar do curso por isso. Então, tomei gosto, meu pai também, ele tinha muita vontade que eu cuidasse dos negócios dele, da área financeira dos negócios dele, então eu passei a gostar do curso, né. Então foi algo que não foi, um sonho, né, cursar contabilidade, mas ao começar a cursar e começar a trabalhar, eu passei a gostar de fato. Muito bem. Eu nem apresentei a Roberta e eu vou fazer aqui um resumo da sua trajetória profissional, para que também os nossos telespectadores conheçam quem é a Roberta. Você já deu aí uma pincelada de quem é você, mas eu quero fazer aqui a apresentação formal, vamos dizer assim. Roberta Sampaio é natural de Assaré, Ceará, e atua profissionalmente em Antonina do Norte, atendendo clientes de todo o Brasil. É contadora, registrada no Conselho Regional de Contabilidade do Ceará,
formada em Ciências Contábeis pela Unileão e possui mais de uma década de experiência. É fundadora da Contábil Soluções, escritora especializada no atendimento ao microempreendedor individual, que já auxiliou na regularização de mais de 2.000 MEIs em todo o país. Roberta também criou o Raio-X do MEI, um diagnóstico completo da situação do CNPJ, e a plataforma Meu MEI, desenvolvida com o propósito de fazer com que o microempreendedor não se sinta sozinho. Roberta, você formou-se em contabilidade e resolveu então se especializar em MEI. O que é o MEI? Que a gente escuta tanto. O que é o MEI? O MEI ele é um microempreendedor individual, tá? Ele é um modelo de empresa simplificado e econômico. Na verdade, eu costumo falar que é a porta de entrada do empreendedor, porque é um modelo de empresa simples, é um modelo de empresa econômico e ele foi criado em 2008 para formalizar o empreendedor, o microempreendedor. Então, ao abrir o MEI, o empreendedor ele tem o CNPJ, ele passa a contribuir para o INSS, ter direito aos benefícios previdenciários, né? Ele vai poder emitir nota fiscal e vai sair da informalidade. Então, ele foi criado em 2008 com esse intuito, né, de tirar o microempreendedor da informalidade e fazer com que ele tenha benefícios, né? E assim como não só formalizar o negócio, mas para que ele tenha benefícios também. Muito bem. Afinal de contas, o MEI é a pessoa que trabalha por conta própria, exerce alguma atividade laboral, ou vendendo produto, ou entregando serviços, e ele resolve regularizar a tua situação, né? A sua atividade, não Sim, é isso? isso. E aí, como é que funciona então a abertura do MEI? Como é que o MEI, o microempreendedor, ele consegue se regularizar? Qual é o primeiro passo por onde ele deve seguir? Olha, eu acredito que através da informação, porque abrir um MEI é muito simples, tá? Hoje você abre um MEI no portal do empreendedor, é gratuito. Uhum, Então, qualquer pessoa que entenda de informática, ela vai poder abrir o MEI sozinha na internet. Mas uhum, o que é necessário é a informação do que é o MEI, né? Porque muita gente, o que eu vejo muito hoje, são pessoas que abrem o MEI e não sabem o que significa o MEI. uhum, Acreditam que, por não utilizar, por exemplo, porque mudou de ramo de atuação, não precisa pagar, por exemplo, o boleto mensal. Então, uhum, a partir da desinformação, as consequências acontecem, porque, de fato, aquele empreendedor que está na informalidade, a pessoa que faz bolo, por exemplo, ela está ali, ela tem um negócio. uhum, E para ela formalizar esse negócio, ela precisa abrir um CNPJ, para uhum, que ela não fique recebendo valores das vendas dos bolos dela, por exemplo, na pessoa uhum. física. Então, para abrir esse CNPJ é muito simples, mas a orientação é que tenha um acompanhamento, tá? De um profissional para dar as primeiras orientações, de quais as obrigações do MEI, o que precisa ser pago todos os meses. Quais as obrigações anuais e o que precisa de fato fazer para cuidar desse CNPJ para que não tenha problemas futuros. Mas é obrigado a pessoa que empreende, ainda é uma pessoa, vamos dizer assim, que tem um negócio pequeno, tem um lava-jato, que só tem um ou dois funcionários, ou mesmo uma pessoa que faz bolo em casa, na cozinha de casa, e não tem nenhum funcionário, mas vende bolo. Todo dia compra a mercadoria, fabrica o bolo, entrega, manda deixar, ou então atende o cliente na porta de casa. Esse pessoal tem a obrigação de se regularizar? Ou o que eu estou querendo perguntar é, se não abrir um CNPJ, se não abrir o MEI, ele está irregular, está quebrando alguma regra, deixando de cumprir com alguma obrigação, ou mesmo praticando algum crime, vamos dizer assim? Perfeita a sua pergunta, porque sim, ele está irregular, porque ele tem um negócio e ele precisa formalizar, porque esse negócio ele está trazendo valores para ele mensalmente, Uhum, diariamente, né? Então, aquele valor que entra na conta dele, seja na pessoa física, seja uma maquininha registrada, que é o que eu vejo muito hoje. As pessoas elas cadastram a maquininha no CPF, então elas têm um negócio, mas elas não pagam o devido imposto daquele negócio que ela tem. Aquele uhum, valor que entra na conta dela está entrando de forma informal, de forma irregular. Então uhum, ele precisa formalizar esse negócio. E
a melhor forma para isso é abrindo o MEI, porque é um modelo de empresa onde ele vai pagar apenas um boleto fixo mensal. Então, ali naquele boleto está concentrados todos os impostos dele. Então, além dos benefícios, o imposto dele também está sendo pago. E ele não formalizando, ele vai estar recebendo valores irregulares. Então, a Receita ela vai querer saber a origem desses valores. Esse valor está entrando na conta dele, originado de quê? Né? Então, de fato, ele está irregular, ele está contraindo um problema para ele futuro, que a qualquer momento ele pode ser, sim, fiscalizado por isso. Muito bem. É bom que a gente trata disso, que a gente converse sobre isso. Por quê? Porque tem muita gente que trabalha sem qualquer registro, né? Sim, Sem qualquer formalidade. E todo e qualquer trabalho, ele tem que ser registrado e tem que haver ali o pagamento de impostos. sim, Nada hoje, nada que você venha fazer, você está isento da obrigação de pagar tributo. perfeito. Ainda que você não tenha lucro, você tem que declarar para o Estado: olha, Sim, eu trabalho, minha atividade é esta, eu faturei este ano este valor, mas eu não tive lucro. O Estado precisa saber, né? É sim, obrigação, porque senão você pode correr o risco de ser processado criminalmente, inclusive, por falta de declaração de imposto de renda, por exemplo, ou mesmo por deixar de recolher a tributação ou o tributo necessário. Ou seja, o famoso sonegar imposto. Então, se você não regulariza o teu negócio, você corre o risco de ser processado criminalmente por sonegação de imposto. Roberta, quem é que pode ser o MEI? Eu falei aqui de algumas profissões, a boleira, o rapaz que lava carro. Quem é que pode, afinal, de fato e verdade, ser microempreendedor individual e então te registrar como MEI? Olha, hoje existe mais de 400 atividades permitidas para o MEI. São atividades entre comércio e serviço, mas atividades de baixa complexidade. Atividades que precisam de, por exemplo, de regulamentação, por exemplo, advogado não pode ser MEI, dentista não pode ser MEI, médico não pode ser MEI, o próprio contador não pode ser MEI. Então, são atividades de baixa complexidade. Hoje a lista é em torno de 400 atividades. Então, é a boleira, o mototáxi, o prestador de serviço que lava carro, lava moto. Então, são atividades como essas que você pode ser MEI. Muito bem. Então, qualquer pessoa que exerce uma atividade simples, seja vendendo mercadoria ou fazendo um serviço, pode ser registrado como microempreendedor individual. Isso. Uma vez aberto o CNPJ do MEI, quais são as obrigações daí decorrentes? Só que antes de você responder essa pergunta, eu quero primeiro saber o passo a passo. Como é que a pessoa faz para abrir o CNPJ? O passo a passo para que o nosso aqui seguidor consiga entender como é que ele deve fazer para se regularizar, vamos dizer assim. Pronto, muito simples, tá? Para abrir um MEI hoje é necessário ter a senha Gov com nível prata ou ouro. Então, documentação muito básica, tá? Endereço, é preciso entender se o negócio vai ser na casa, no estabelecimento, o estabelecimento é na própria casa do empreendedor, porque pode também, tá? Então, são dados básicos, desde que o nível da conta Gov seja prata ou ouro, o próprio empreendedor ele pode entrar no sistema do governo, no portal do empreendedor, e colocar, preencher os dados solicitados e fazer a abertura. A abertura é de forma imediata, o CNPJ sai na hora. Tá? E ele vai precisar pagar o boleto mensal somente no mês seguinte. Então, é sempre no mês seguinte, referente ao mês anterior. Então, abrindo o CNPJ, as obrigações dele passam a valer apenas a partir do próximo mês. Muito bem. E o MEI, ele tem uma vantagem de que você não tem uma necessidade de um pagamento antecipado, né? Então, para abrir um CNPJ, você não tem que ir até a junta comercial, abrir um Não, registro, ou então registrar a marca do seu negócio. Então, tudo começa de maneira muito simples, muito simples. né? A abertura do CNPJ já está ali dando regularidade ao seu negócio. Você falou aí sobre o endereço. Você precisa informar um endereço. Sim, A pessoa que trabalha em casa, manicure, pode abrir um MEI. sim, E aí ela abre o MEI. Mas aquela pessoa que não tem um negócio físico, é uma pessoa que vende, por exemplo, na internet produtos, mas é apenas, vamos dizer assim, um corretor de mercadorias. É a pessoa que tem uma plataforma, criou ali, por meio da inteligência artificial, por exemplo, um sistema de venda de mercadorias. Não tem estoque em casa, não tem nada físico,
o trabalho dele é 100% digital, ele também vai poder abrir um MEI? Sim, claro. Porque o endereço dele, vai ser informado, mas na hora que você está abrindo o MEI, você vai poder escolher o campo de atuação, Uhum. se é em estabelecimento físico, ou se é porta em porta, ou se é na internet. Então você tem a opção de escolher e colocar lá como o seu negócio vai funcionar. Então esse não é um empecilho. Muito bem. Quem trabalha de porta em porta também pode ter MEI. Sim, sim. Você tem O a opção de colocar. crediarista pode ter MEI. Pode ser MEI. Vai a dica aí para você que é crediarista. Não deixe de regularizar a tua situação. Você precisa contribuir para o INSS. Você precisa estar protegido pela Previdência Social, mas você também precisa estar em dias com a Fazenda, em dias com o Estado. Ou seja, você precisa estar pagando o seu imposto rigorosamente em dias. Se você não declara a sua atividade, se você não paga o devido imposto, você está cometendo um crime de sonegação de tributos. Roberta, tem muito crediarista trabalhando na informalidade, Muito, muito. né? E aí, qual é a maior consequência disso? A gente já falou aqui sobre o risco de um processo por não declarar a atividade, mas do ponto de vista tributário, né? Sim. Porque toda pessoa que abre o MEI passa a ter obrigações. Sim. Do ponto de vista tributário, quais são as consequências de alguém que trabalha na informalidade? Olha, essa pergunta é importante porque quando você recebe valores na pessoa física, ou seja, na sua conta pessoal, você corre um risco seríssimo de pagar impostos muito elevados. Uhum, Então, se você tem esse negócio, por exemplo, o crediarista, então ele está ali, ele tem a mercadoria dele, ele está vendendo, o valor está entrando. Então, por que não abrir um CNPJ e pagar somente aquela guia única mensal e uhum, evitar consequências graves, como, por exemplo, de você pagar até 27,5% de imposto como pessoa física, porque uhum, essa é a alíquota máxima uhum, da pessoa física. Então, você deixaria, mesmo que não fosse MEI, mesmo que fosse uma ME do Simples Nacional, por exemplo, então, o seu imposto seria muito inferior ao imposto da pessoa física, uhum, porque suponhamos que fosse uma ME e não um MEI, você pagaria inicialmente aí 4%. uhum, Então, olha só a diferença de você pagar 4% para 27,5%. Então, você trabalhando como pessoa física, recebendo valores como pessoa física, você está correndo um sério risco de pagar uma carga tributária aí muito alta, onde você poderia, né, evitar isso fazendo a abertura de um MEI, com a abertura de um MEI, ou o próprio Simples Nacional mesmo. uhum. Então, a primeira consequência seria você estar pagando eventual imposto em valor muito mais alto, Sim, né? Mas ainda há uma coisa que pode acontecer antes disso, né? Por exemplo, a pessoa que está vendendo de porta em porta pode ser pego pela fiscalização, sim, e perfeito. aí a fiscalização vai perguntar, cadê a nota fiscal da tua mercadoria? E ser multado por isso. E ser multado por isso, né? Cadê a, Exatamente. cadê a mercadoria com a respectiva nota? O dano Não, vai muito além somente do imposto, né? não só. E isso tem outras consequências, né? Então, a Exatamente. primeira delas é você correr o risco, inclusive, de ter a mercadoria presa, Exatamente. né? Você perder sua Perder mercadoria, a até você mercadoria. ir atrás de recuperá-la, dá um Um trabalho. trabalho, né? Então, assim, a primeira coisa é o risco da sua atividade não continuar sendo possível. Então, se você tem uma mercadoria que foi comprada sem nota, ou ainda que tenha nota, mas não tem nota da venda, já está Sim, correndo o risco aí de perder aquela mercadoria. Então, a gente encontra muito crediarista que trabalha na informalidade correndo sérios riscos. O primeiro deles é, inclusive, de perder a mercadoria no ambiente de trabalho, na rua. O segundo deles, como você falou, é que, eventualmente, a Receita descobre que você tem uma movimentação muito grande no seu CPF, movimentação bancária ou de dinheiro, você pode correr o risco de ser multado e, além disso, ser cobrado um imposto ainda muito mais alto do que exatamente. se você tivesse regularizado a tua situação. Qual é a consequência, portanto, da abertura do MEI? Nós falamos aqui de quem não abre o MEI. A pessoa que abre o MEI, ela passa a ter obrigações. Qual é a primeira obrigação de quem abre o MEI? O pagamento do boleto DAS, né, que é o documento de arrecadação do Simples Nacional. Então, é o famoso boleto do MEI. Então, 90% hoje dos clientes que eu recebo está com problema porque não sabe da obrigatoriedade de pagar o boleto mensal. Uhum, Então, acreditam que por não estar utilizando o CNPJ, não precisa pagar o boleto. Acreditam que por não ter faturado no mês anterior, não precisa pagar o boleto. Então, ao abrir o MEI, tem a obrigação de pagar o boleto mensal. Então, ali naquele boleto mensal estão concentrados todos os impostos, como eu falei. Então,
além das garantias previdenciárias também com o pagamento do INSS. Então, ao abrir um MEI, você tem que pagar o boleto mensal e uma vez por ano enviar a declaração anual, mesmo que esse CNPJ não esteja sendo utilizado. Muito bem, você falou aí em DAS. O que é o DAS, para que as pessoas possam entender direitinho? O DAS é o documento de arrecadação do Simples Nacional, mas é o famoso boleto do MEI. Então, o DAS é o boleto do MEI, é aquela guia mensal que o MEI ele precisa pagar todos os meses. Até que dia tem que pagar esse boleto? Todo dia 20. Até o dia 20 de Até cada o dia mês. 20 de cada mês. Quando o dia 20 cai no final de semana, é para o próximo dia útil seguinte. Muito bem. E se não pagar no prazo, Roberto, o que acontece? As consequências são graves, São porque graves. porque além de você pagar multas e juros, né, além de você ali acumular um boleto que é de 80 e poucos reais por mês, quando você esquece, rapidamente acumula-se aí 12 meses de boletos em atraso, e aí a Receita ela começa a aplicar penalidades. A primeira delas é o envio desse débito para a dívida ativa, que é o que eu tenho mais visto acontecer. Então, o boleto do MEI, ao acumular, né, geralmente quando acumula 12 meses, a Receita ela transfere esse débito para a Procuradoria-Geral da Fazenda. Então, ao enviar esse débito para a Procuradoria, as consequências passam a se tornar mais graves, porque esse débito ele pode ser protestado no cartório, pode ser, inclusive, cobrado de forma judicial, isso pode ocasionar bloqueios, tá? Então, além disso, você pode ter o CNPJ excluído da categoria de MEI. Então, o que muita gente acredita é que o CNPJ ele é excluído, e não é. Quando você não paga o boleto mensal do MEI, você pode ser excluído da categoria de MEI. Então, isso é de forma automática. Quando o empreendedor percebe, quando ele vai consultar a situação dele, ele já está em outra modalidade tributária, ele já está no lucro Tributação muito presumido. maior. Tributação muito maior, obrigações acessórias bem maiores. Então, enquanto no MEI só tem um boleto fixo mensal, enquanto no MEI só tem uma declaração por ano para ser enviada, no lucro presumido tudo é muito diferente. No lucro presumido os impostos são mais altos, as obrigações são maiores. Então, quando ele percebe, ele fica apavorado, porque ele não imaginava que não pagar aquele boleto mensal poderia trazer tantas consequências. Muito bem. Vai um alerta aqui, viu? Você que trabalha de forma autônoma, precisa regularizar a tua situação perante o Estado, perante a Fazenda. E isto você faz através de uma abertura de um CNPJ. E hoje existe a modalidade mais simples, que é do microempreendedor individual. Então, a partir do MEI, a partir do CNPJ, na categoria de microempreendedor individual, você passa a ter diversos benefícios. O maior deles seria a regularização do seu negócio. O segundo deles é uma carga tributária menor e também a obrigação necessária, acessória, menor. Você só tem praticamente duas obrigações, como a Roberta falou. Você tem, primeiro, a obrigação de fazer a declaração anual da sua atividade e, segundo, de pagar mensalmente, todos os meses, o boleto do MEI. Roberta, o que não falta é gente que trabalha de maneira informal, sem qualquer declaração, sem qualquer registro, e aí, de uma hora para outra, recebe ali a informação de que precisa se regularizar. E aí abre o CNPJ, de qualquer forma, muitas vezes vai direto no portal da transparência do empreendedor, abre o MEI, CNPJ e acha que está tudo certo. A partir dali já está tudo regularizado. Mas é preciso pagar as contribuições mensais e também fazer a declaração anual. Mas o que a gente mais encontra? São os atrasos, a Sim, pessoa esquece de pagar, esquece de deixa de pagar. E quando menos espera, tem alguma restrição no seu CPF ou no seu CNPJ. sim, O nome protestado em cartório, por exemplo, muitas vezes impede a compra de um determinado bem. exatamente. Até ganhou o dinheiro de comprar. Ganhou o dinheiro de pagar a prestação daquele objeto que está sendo financiado, mas aí não consegue comprar porque tem restrição em seu nome. Diante disso, qual é a medida que o empreendedor deverá tomar? Diante dessa restrição, desses débitos perante a fazenda, qual é a primeira atitude de um microempreendedor individual? É preciso regularizar essa situação, porque o que eu tenho visto muito também são empreendedores acreditando que não é possível parcelar, que tem que pagar tudo de uma vez. Quando, na verdade, existem benefícios aí onde a gente está conseguindo reduzir multas e juros, parcelar em até 60 vezes, com parcelas abaixo de R$ 50 por mês. Então, o primeiro passo é entender a sua dívida. Por quê? Porque muitas vezes ele diz, tá, mas a minha dívida não era na Receita, por que que está lá no cartório? Então, ele não entende o curso, por que que isso aconteceu. Então, a origem é o boleto do MEI.
ele não pagou aquele boleto acumulou. A Receita pegou aquele débito e enviou para a Procuradoria. Quando esse débito chega na Procuradoria, a partir daí ele toma as consequências mais graves, as proporções mais graves. Então, a Procuradoria envia para o cartório. O cartório ele vai intimar, vai notificar, na verdade, o empreendedor, mostrando o valor do débito. Lá no cartório ele teria que pagar à vista, ele não teria como parcelar. Só que no sistema da Procuradoria, não só é possível parcelar, como é possível, em muitos casos, na maioria deles, reduzir multas e juros. Então, eu já consegui desconto aí de mais de R$ 3.000 o valor da dívida, por exemplo, e a gente consegue diminuir o valor da dívida e parcelar em até 60 vezes. Então, é uma parcela que cabe no bolso do empreendedor. Uhum. Convenhamos que no parcelamento convencional, quando está na dívida ativa, a parcela fica em torno de R$ 300. Uhum. Então, não é uma parcela barata, né? Não é uma parcela acessível, que cabe no bolso. Então, parcelando em 60 vezes, parcelas em torno de R$ 50 por mês, já muda, né, totalmente aí o cenário. Então, é possível parcelar e é possível parcelar com condições muito vantajosas. Claro, é preciso entender como fazer isso, é preciso buscar, né, se você não sabe sozinho fazer isso, é preciso buscar ajuda de um profissional capacitado para buscar o melhor caminho para regularizar a sua situação. Muito bem. E uma vez regularizada esta situação de atraso, de protesto, você volta a ter os mesmos benefícios de antes, Sim. não é isso? Você consegue regularizar o MEI, ele funciona normalmente, você consegue movimentá-lo normalmente. Sim, sim. Só que tem um detalhe importante, porque geralmente, quando a Receita ela penaliza enviando esse débito para a dívida ativa, ela já tem penalizado o empreendedor um pouco antes, ela tem Uhum, excluído o CNPJ do MEI. uhum, Então, não é tão simples voltar para o MEI. É preciso aguardar o mês de janeiro, que é o único mês do ano que é possível solicitar esse reenquadramento. Então, é preciso analisar se vale ou não a pena manter o CNPJ na modalidade tributária, que é o lucro presumido, né? Então, primeiro é preciso entender a situação, é preciso buscar entender. Foi aí onde eu criei o raio-x do MEI, porque através do raio-x nós fazemos um levantamento completo da situação, desde a abertura do CNPJ até a situação em que ele se encontra. Então, a gente entende o porquê que ele foi excluído, quando foi excluído. Então, um detalhe importante é que ele diz, tá, mas eu não fui nem avisado disso. Quando, na verdade, ele aguarda um e-mail da Receita, a Receita Federal ela não manda e-mail, ela não manda mensagem de texto, e aí a incidência de golpes está muito alta, uhum. porque há disparos de mensagens de golpistas a todo instante. Então, você abre um e-mail hoje, os seus dados são públicos, tá? O seu e-mail, tá? O seu telefone, então você fica suscetível ao golpe, né? Uhum. Então, você fica vulnerável ali. Então, aquele disparo, você já está devendo, já está meio que desestimulado, apavorado, você recebe uma mensagem lá com um link dizendo que se você não pagar, você vai ter os seus bens bloqueados, por exemplo. É algo que faz com que o empreendedor ele fique muito, muito assustado com isso. Uhum. Então, através do raio-x, a gente busca essa informação, então a gente vai entender se foi excluído, vai orientar em relação se vale ou não a pena permanecer com o CNPJ aberto, porque na maioria dos casos o melhor é regularizar tudo, baixar e abrir um novo MEI. Tá? Continua pagando o parcelamento do antigo CNPJ, não tem Uhum. nenhum problema, e começa tudo de novo. Vai pagar a sua dívida, né? Porque você perdeu ali benefícios, por exemplo, mas Uhum. você contraiu uma dívida, Uhum. né? Então você vai ter que pagar aquela dívida. Então você vai Uhum. ficar pagando aquela dívida, mas você pode sim começar tudo de novo, abrindo um novo CNPJ, fazendo tudo certinho. Também na modalidade MEI. Também na modalidade MEI, não Uhum. precisa ficar nessa modalidade tão cara e tão complexa que é o lucro presumido. Uhum. E se quiser aguardar o ano seguinte, é preciso ter um acompanhamento contábil mensal, Uhum. né, com a contabilidade especializada em lucro presumido, porque se você regulariza tudo, deixa tudo regularizado, mas está nessa modalidade tributária cara, complexa, que tem obrigações acessórias mensais e você não cumpre, não vai adiantar de nada, porque no próximo mês vai ter declarações para ser enviadas, não foram enviadas, aí lá vem multa novamente, juros novamente, então se torna uma bola de neve, né? Olha Então, só, muito importante a entender. complexidade do assunto, viu? Então, tem muita gente aí caindo numa situação desconfortável por falta de conhecimento, Por falta de né? conhecimento. Então, é muito importante que o empreendedor individual ele consiga regularizar a sua situação em caso de atraso antes mesmo de o valor do débito ir para a procuradoria, Exato, antes de ir para a dívida ativa, né? Então, exatamente. para quem não sabe, dívida ativa é a dívida que você tem perante o governo e esta dívida poderá, inclusive, ser judicializada. O que é isso? O advogado do governo pode entrar na justiça cobrando essa dívida. Então,
Essa dívida, que a gente chama de dívida ativa, é a dívida que poderá ser cobrada na justiça. O advogado do governo, o procurador, poderá abrir um processo cobrando esses valores. Só mais Pois um não, detalhe Roberto. importante sobre a dívida ativa, porque aquele protesto no cartório é preciso ser retirado. Então, Uhum, não basta parcelar o débito, tá? uhum, Não basta parcelar o débito, pagar a primeira parcela e acreditar que lá no cartório está resolvido, porque uhum, existem as custas cartoriais. uhum. Então, para tirar a restrição do seu CPF lá no cartório, é preciso entrar em contato com o cartório. Normalmente, o cartório entra em contato com o empreendedor, enviando o valor das custas, enfim. Mas é preciso pagar as custas cartoriais, que varia de estado para estado, a gente nunca sabe qual é o valor de cada cartório, né? Então, após o pagamento das custas, aí sim o seu nome vai estar limpo novamente. Então tem um passo a passo aí, Tem o né? passo a passo. A primeira coisa é saber como é que está a situação. Saber, Se conhecer, eventualmente tem parcelas atrasadas, precisa saber quantas estão em atraso. sim, Segundo, você precisa saber se já foi ou não para a dívida ativa. sim, Terceiro, você precisa saber se o cartório já recebeu essa notificação, essa informação, um pedido de protesto. de restrição do protesto. E, Isso, finalmente, saber se dá para fazer o parcelamento, se você enquadra numa das formas de parcelamento daquele débito. exatamente. Para tudo isso, a gente tem a possibilidade de contar com profissionais da contabilidade, né? E aí Exatamente. você criou o Raio-X exatamente para ajudar nessa jornada do empreendedor. Exatamente. Você falou diversas vezes no raio-x. Eu queria que você detalhasse mais um pouquinho para que os nossos seguidores pudessem entender como é que é esse trabalho do raio-x do MEI. O raio-x do MEI, eu criei por entender que o empreendedor ele estava caminhando sozinho. Uhum, Então, a maioria do problema hoje do MEI é por a falta de informação. uhum, Então, tudo poderia ter sido evitado se ele tivesse tido a informação. uhum, Então, eu vi que o empreendedor, embora tenha plataformas e mais plataformas onde tenha lá as orientações para que ele possa se informar de como funciona o MEI, as pessoas elas querem ajuda, elas precisam que alguém diga para elas o que é que está acontecendo, como é que elas devem caminhar. Então, o raio-x ele foi criado para que o empreendedor ele não se sinta mais sozinho. Então, a gente faz um levantamento completo. Isso é uma chamada, na verdade, é um vídeo gravado mostrando o passo a passo de como está a situação, uhum, mostrando os débitos, declarações em atraso, mostrando toda a situação cadastral e fiscal, se ele está sofrendo algum tipo de fiscalização, uhum, se ele tem débitos na receita, se ele tem débitos na dívida ativa, se ele tem débitos que está vinculado ao CPF ou não, se ele foi ou não excluído do MEI. Então, é um levantamento completo, é uma análise completa, com um protocolo já, um plano de regularização para ele. Então, a gente mostra o que tem pendente e qual é o caminho que ele precisa seguir para regularizar a situação. Claro, contando com a nossa ajuda, né? A gente vai mostrar não só o que está acontecendo, mas vai mostrar também o caminho para regularizar. Perfeito, show de bola. Você que está aí com o seu CNPJ com parcelas em atraso, por exemplo, você tem o MEI, mas deixou de pagar o MEI, tem várias parcelas em atraso, você precisa regularizar isso. E nada melhor do que você contar com a ajuda de um profissional especializado em MEI. Portanto, vai aqui a indicação da doutora Roberta para ajudar nesse processo aí, para que você analise a tua situação, fazer um raio-x de como é que está o teu CNPJ e que ela vai ali apontar os caminhos para que você regularize a tua situação, o teu MEI, o teu CNPJ. Roberta, existe a obrigação de pagar o tributo, os impostos, o boleto do MEI, existe a obrigação de fazer a declaração anual e existe também a observância aos detalhes. Quando você faz a declaração anual, você vai declarar o que, propriamente dito? O faturamento. Então, a declaração anual é a da Agência MEI, é a declaração anual do MEI. Então, ali você vai ter a informação, você vai colocar quanto foi faturado no ano anterior e se você teve ou não funcionário registrado. Então, são duas informações básicas que você vai preencher. Não ter faturamento, a declaração tem que ser enviada mesmo assim, Uhum. tá? Então, mesmo que o faturamento tenha sido zerado, é preciso informar e enviar a declaração. Muito bem, mesmo que não tenha faturamento, precisa ser enviada a declaração anual. Sim. Essa declaração precisa ser enviada em que mês do ano? A partir do mês de janeiro até o último dia útil do mês de maio de cada ano. Esse é o Uhum, prazo. Então, entrou janeiro, você já pode enviar. Não precisa uhum. aguardar chegar maio. Então, você pode enviar no período de 1º de janeiro até o último dia útil do mês de maio.
Mesmo que não tenha faturamento. mesmo que não tenha faturamento. Mesmo que não tenha faturamento, a obrigação de pagar o boleto continua existindo, Continua existindo. mesmo Então, que não tenha faturamento. mesmo que não tenha faturamento. Então, Muito você bem. tem que pagar o boleto do MEI, independente de você ter tido faturamento, e tem que enviar a declaração anual do MEI, mesmo que não tenha tido faturamento. Você, então, que é microempreendedor individual, que já tem o MEI, já tem o CNPJ aberto, você precisa continuar pagando o boleto do MEI. Mesmo que você tenha parado de exercer aquela atividade, mesmo que você não tenha conseguido faturar nenhum valor. E aí vai um ponto de atenção. Se porventura você já não atua mais nessa atividade, você agora conseguiu um emprego, está trabalhando de carteira assinada, você precisa também regularizar a situação do teu MEI. E neste caso, o MEI parou de trabalhar como autônomo e conseguiu um emprego de carteira assinada. Como é que deve ser regularizada a situação deste MEI? Eu tenho visto muito isso porque muitos empreendedores abrem o MEI e, com o passar do tempo, por exemplo, vai trabalhar de carteira assinada. E ele simplesmente abandona ali o CNPJ. Ele acredita que, por não estar precisa, né? utilizando, vai deixar ele de lado. E aí ele continua, segue a vida dele trabalhando como carteira assinada e esquece. E só depois ele vai buscar entender, quando chega ao extremo, né, de receber uma notificação. Então, se aquele CNPJ ele não está mais fazendo sentido para você, o correto é encerrar. Então, a qualquer momento do ano é possível encerrar o CNPJ e seguir trabalhando de carteira assinada sem nenhum problema. É sim possível, pegando um gancho aqui em relação a se você pode os dois ao mesmo tempo, trabalhar de carteira assinada e ter o MEI, é sim possível. Só que tem um detalhe importante aí, porque se o empreendedor ele for, enquanto funcionário de carteira assinada, ele for demitido sem justa causa, por exemplo, ele vai perder o direito de solicitar o seguro-desemprego. Então, ele pode não ter o direito do seguro-desemprego, porque está lá aquele CNPJ aberto, ele não encerrou e ele vai ser prejudicado por não ter tido essa informação de que precisaria encerrar. Muito bem. A palavra de ordem, então, vai ser organização. Organização. Todo empreendedor precisa ser organizado. Exatamente. Porque não basta você abrir o CNPJ, não basta você pagar rigorosamente em dias, você precisa fazer a declaração anual do faturamento. E se porventura você deixar de exercer aquela atividade e passar a trabalhar de carteira assinada, por exemplo, você precisa também regularizar o MEI. E especialmente, e o mais interessante seria dar baixa nesse mês. Exato. Roberta, são muitas obrigações, apesar de ser uma modalidade simples, né? Sim. Mas são muitas obrigações, especialmente porque a maioria dos empreendedores não tem o conhecimento necessário para tocar este empreendimento de forma regularizada, formal. Sim. Mas o que a gente pode dizer, então, para um empreendedor que está na dúvida se abre ou não o CNPJ? Olha, eu não sei, é muito difícil. Eu não sei, tem que ter essa declaração, eu não sei fazer, tem que abrir o CNPJ, eu não sei se é ideal, eu esqueço de pagar, eu estou muito esquecido. Qual é a orientação que você poderia dar para o microempreendedor individual que tem dúvidas que ainda é o caminho certo abrir o MEI? Sim, eu entendo que quando você tem um negócio, ali é um sonho seu que está sendo colocado no papel, né? Então, se você, independente de qual seja a sua atividade, ali está a sua expectativa, está o seu sonho, está a sua energia, né? Então, você não pode desperdiçar isso se preocupando com algo que tem alguém que pode fazer isso por você. Então, eu costumo falar que você não precisa se preocupar com nada disso, porque nós, enquanto profissionais, vamos fazer isso por você. Então, você vai se preocupar com o que você sabe fazer de melhor, que é o seu trabalho. Então, pagando uma assessoria mensal, investindo em uma assessoria mensal de um profissional capacitado, você vai poder ficar tranquilo em relação a isso. Clientes nossos, por exemplo, no dia do pagamento do boleto do MEI, não só ele recebe o boleto, mas ele recebe alertas de pagamento. Então, se esqueceu de pagar, a gente está lá, olha, você esqueceu de pagar ontem, está aqui o boleto atualizado. Então, a gente tem todo um suporte para evitar que ele sofra consequências, né? Que ele não deixe de cumprir com as obrigações dele. Então, assim, deixar de ter aquele sonho por medo de não saber como fazer, medo de abrir um CNPJ porque as obrigações são muitas,
eu acho que é você enterrar o seu sonho ali, Uhum. né? Então, você precisa colocar a sua energia no que você faz de melhor, né? Uhum. Que é com o seu negócio, que é com a sua especialidade, e deixa a burocracia com quem entende, né? Deixa a burocracia com quem está se aperfeiçoando para cuidar, né? Da sua empresa, do seu negócio e fazer o seu sonho ele caminhar, né? Seguir, Perfeito, perfeito. porque Muito boa a tua resposta. Porque, na verdade, é um sonho realmente de um empreendedor que o negócio dele dê certo. sim, E para dar certo, precisa começar certo desde o começo. desde o começo. Né? Então, nada melhor do que começar regularizado. Começar direitinho, com o CNPJ aberto, de preferência, emita as notas fiscais direitinho. E mais importante, é você contar com pessoas que são especialistas naquilo que você não é. Né? Então, é muito Exatamente. importante você pagar alguém para fazer isso. Por mais que você ache caro, mas muito mais caro é você fazer sozinho e depois receber a cobrança do fisco do estado com um valor absurdo, muitas vezes já sem condições de você fazer qualquer situação benéfica, né? Então, é muito importante você se lembrar de que muitas vezes o barato pode sair caro, né? Então, a pessoa Exatamente. quer abrir o CNPJ sozinho, acaba fazendo errado. A pessoa quer pagar o boleto, mas esquece de pagar. Se tivesse um contador para lhe ajudar a lembrar de pagar o boleto, sairia muito mais barato. Então, é Exatamente. importante contar com a ajuda de quem sabe. É, porque assim, hoje você paga após você saber que tem um problema. Por que não pagar antes uma Uhum, consultoria para entender? Tá, eu tenho aqui um negócio, eu preciso, eu preciso formalizar o meu negócio. uhum, Então, o MEI ele está dispensado, ele não tem a obrigatoriedade de ter uma contabilidade mensal. uhum, Mas obrigação não quer dizer que não precise, né? uhum, Então, por que não, se você não pode ou não quer naquele momento, se não faz sentido para você pagar mensalmente, mas por que não uma consultoria antes de iniciar? Para você saber onde você está pisando, saber, uhum, porque as pessoas dizem, o MEI é só abrir, né? uhum, Então, assim, uhum. se você entende o seu negócio, você vai poder sim, não é um bicho de sete cabeças você emitir um boleto mensal no portal do empreendedor. Não é difícil enviar a declaração, mas se você tem essa orientação ao iniciar, você vai evitar um problema futuro. Então, Com por que certeza. não pagar antes, né, investir em uma consultoria antes, para deixar para depois pagar uma consultoria para regularizar? Né? Então, Certeza. seria aí uma consultoria para evitar que consequências aconteçam. Muito bem. E as vantagens são diversas, né? Sim, As vantagens são diversas. Sempre que eu converso com um empreendedor, a gente traz alguns questionamentos. Vamos lá, você está regularizado com a fazenda, com o estado? Você já tem um CNPJ? Não, não tenho. Então vamos lá, vamos abrir. Mas por que que eu devo abrir? Para você ter ali pelo menos um negócio formalizado. Até para você cobrar o dinheiro de alguém que a pessoa que está lhe comprando, ela faz um Pix para o teu CPF, a percepção de valor é diferente quando ela faz o Pix para o CNPJ, total, né? A verdade. percepção de valor, de organização. Quem compra olha e diz assim, olha, realmente esse cara aqui, essa pessoa é organizada. Olha só que legal, eu fiz o Pix aqui, saiu por o nome da empresa da pessoa, né? Exato. Olha só, eu recebi uma mensagem depois com o nome da empresa no meu WhatsApp, dizendo que recebeu o pagamento. Então, assim, há uma percepção de valor muito maior. É, E isso acaba fazendo com que a empresa, o microempreendedor, seja mais valorizado, com certeza. né? E isso traz valor para o negócio. E quando a gente fala de valor, tem muita gente ainda que não sabe o que é equity, que é o valor do negócio. Tem gente que constrói o negócio vai bem, fatura bem, lucra, tem bom lucro, ganha dinheiro com aquilo, mas não sabe organizar o valor do negócio. Não sabe organizar, não saberia nem dizer quanto vale esse negócio. Se Sim. eventualmente precisar vender. Não, agora eu mudei de profissão, quero ser outra coisa, quero trabalhar com outro negócio. Você pode vender esse CNPJ, você pode vender este negócio. Sim, Então, quanto mais organizado for o negócio, você vai poder vender com muito mais facilidade. com certeza. Equity é exatamente isso, é o valor do negócio. Então você vende o negócio não só pelo que tem de regularização do CNPJ, não só pelas mercadorias que tem, mas sim pelo valor agregado, né? Então qual é a marca dessa empresa na cabeça dos consumidores? Então Exatamente. isto é valor. Então quando você organiza desde o começo, você traz uma percepção de valor muito maior para o seu negócio. E Sem se um dia dúvidas. você precisar vendê-lo, você vai vender com certeza um valor muito maior do que quando você começou aquele negócio. Roberta, eu queria também fazer aqui um alerta para as pessoas que não trabalham, não exercem atividade laboral
E aí recebem por aí orientações de abrir o MEI, certo? Ou então porque acreditam que abrindo o MEI vão ter acesso a benefícios do INSS. Veja bem, a pessoa não trabalha, não exerce atividade laboral e recebe orientações aí, sabe Deus de quem, para abrir o microempreendimento, um microempreendedor individual, para que depois tenha direito a um benefício do INSS. Quais seriam os riscos de você abrir um CNPJ sem ter uma atividade? Olha, quando você abre um MEI, você tem que colocar lá a atividade que você exerce, tá? Então, não dá para simplesmente abrir um MEI somente para contribuir para o INSS, porque você tem que, de fato, exercer uma atividade. Então, agora, se você tem uma atividade, não, eu sou cabeleireira, mas eu nem tenho CNPJ, nem tenho, não contribuo de forma nenhuma, então, abrindo o MEI, você vai estar contribuindo. Mas entendo que você abrir o MEI somente para efeito de contribuição, você estaria cometendo um erro. Por quê? Porque lá você vai ter que escolher uma atividade. E você não tendo uma atividade, você estaria cometendo uma irregularidade, né? Abrindo o MEI somente para efeito de contribuição. Então, existe, você melhor do que eu vai saber que tem como contribuir para o INSS, né? Hoje é 11% do salário mínimo, onde você contribui de forma avulsa, né? Então, abrir um MEI, claro, seria mais econômico financeiramente falando, mas na questão de poder ou não poder, eu entendo que você tem que ter uma atividade de fato para exercer, para informar a Receita Federal que você de fato está exercendo aquela atividade para fazer essa contribuição dessa forma. Muito bem, isso é muito importante a gente deixar claro, porque o que tem de gente abrindo o CNPJ, abrindo o MEI, sem ter uma atividade, sem ter um negócio, é absurdo. O número de pessoas que fazem isso é absurdo. Por quê? Ou por conta de uma orientação que recebeu, ou então porque viu na internet dizendo que abre o MEI, que é mais barato, e você vai ter os Isso, direitos exatamente. previdenciários garantidos. E aí é um problema que a pessoa pode ganhar. Porque se ela não exerce nenhuma atividade, teoricamente ela não tem dinheiro, Sim, né? Não trabalha, não não trabalho. tem nenhum negócio, portanto ela não tem dinheiro. Se ela não tem dinheiro, como é que ela vai então pagar todos os meses os boletos do MEI? A primeira coisa. Não, mas eu recebo a ajuda de um sobrinho, de um primo, do pai, da mãe. Eles vão pagar para mim. Beleza, vão pagar. Mas se eles deixam de pagar, a obrigação continua sendo sua. A Exatamente. obrigação continua sendo daquela pessoa que abriu o MEI, o CNPJ. Então, mesmo que a pessoa não trabalhe, não fature, a obrigação de pagar o boleto continua sendo dela. Sim, E isto vai trazer um grande problema caso ela não pague, como a gente já tratou aqui. sim. Então, você que não trabalha, não exerce nenhuma atividade laboral, não tem negócio, não abra o MEI apenas para pagar a contribuição para o INSS. Existem outras possibilidades de você contribuir para o INSS, mesmo estando desempregado, sem qualquer atividade. Por que eu estou dizendo isso? Porque é comum. O número de pessoas que chegam aqui no escritório, no STRADB, dizendo que paga o MEI porque recebeu uma orientação de outras pessoas, dizendo que o MEI era a forma mais econômica de pagar a contribuição para o INSS. Mas existe também, por exemplo, a contribuição de segurado facultativo, que é aquele que não exerce atividade laboral, e se ele não tem renda nenhuma dentro de casa, ele pode contribuir nesta modalidade de facultativo baixa renda, que é um valor ainda mais baixo. Então, ao invés de 11% do salário mínimo, pode pagar também 5% do salário mínimo. Então, a pessoa desempregada, que não tem negócio, não tem uma atividade, ela pode pagar a contribuição para o INSS como segurada facultativa, que é aquele que não tem atividade. E, além disso, se não tiver renda dentro de casa, poderá pagar no valor mais baixo ainda, que é o mesmo valor do MEI. Exato. Então, veja, existe a possibilidade de pagar o mesmo valor do mês sem ter a obrigação de abrir um CNPJ, sem ter a obrigação de ter um MEI. Perfeito. Né? Porque o MEI é uma empresa, É um né? negócio, né? É um negócio, é uma empresa. Então, as pessoas confundem, né? Acreditam que abrindo somente por abrir para contribuir para o INSS vai estar resolvendo um problema, né? Vai estar pagando da forma correta, quando na verdade está procurando o problema, né? Porque tem uma empresa sem exercer de fato uma atividade. Exatamente. E sem falar no fato de que quando você abre um CNPJ, embora você esteja fazendo tudo de forma virtual e online, lá no portal do empreendedor,
você está declarando para o poder Sim. público, está declarando para o órgão público que você exerce aquela atividade. Sim, e tem os pontos lá onde você preenche dizendo que você declara. Declara, ou seja, a Sim. declaração é sua, é exclusiva. Portanto, essa declaração, ela tem teor de verdade. Você está assumindo que aquelas declarações, aquelas informações são São verdadeiras. verdadeiras. Então, quando você faz uma declaração falsa para o poder público, você pode, inclusive, ser penalizado por isso. Então, ou seja, você faltar com a verdade perante o poder público pode ser que abra-se um processo criminal, inclusive, por falsidade de informações, Exatamente. né, num documento público, que o CNPJ é um documento, é uma empresa que está sendo Sim. aberta, mas é público, né? Esse documento é perante o órgão público. Como justifica, por exemplo, essa empresa todo ano não ter faturamento? Né? Como Qual o justifica? sentido dela estar Por aberta, que né? está aberta Por que ainda? sempre a declaração anual, que é a declaração que atesta o seu faturamento, ela está sempre zerada, Aham. né? Então você pode sim ser fiscalizado. Por que essa empresa está aberta, né? Qual é o objetivo dela? Qual é o intuito dela? Se ela não tem, por que não fechar? Se a orientação é justamente essa. Se o CNPJ ele não faz sentido, encerra, né? Para que não contraia pendências, né? Então é meio contraditório você ter uma empresa e ela não faturar. E no faturado, não ter negócio, Não ter. não entrar nada, Não não entrar entrou nada, nada, né? exatamente. Como é que existe isso? Roberto, e falando ainda sobre faturamento, até quanto o MEI pode faturar por mês ou por ano? Como é que é a regra do MEI? Olha, o MEI ele pode faturar R$ 81 mil por ano. Isso corresponde a R$ 6.750 por mês. Então, só que tem um detalhe importante, porque esse valor ele é proporcional ao mês de abertura. Então, nós estamos no mês de julho, por exemplo. Abrindo o MEI agora no mês de julho, você não tem mais R$ 81 mil de faturamento. Você tem R$ 81 mil dividido por 12 vezes a quantidade de meses que ainda falta para o ano Para o ano. concluir. Então você não tem, e isso é importante porque é preciso fazer esse planejamento. Porque antes de abrir o CNPJ, você precisa entender quanto o seu negócio fatura. Você vai ter uma média, então você sabe quanto o seu negócio ele fatura mensal. Então você vai fazer uma projeção, entender se até dezembro é possível ficar nesse limite, que é um limite bem reduzido. Então vai ficar aí 40 e poucos mil reais, né? Então é preciso fazer essa análise para entender se você vai poder ser MEI. Porque se você ultrapassa esse limite de R$ 81 mil ou esse limite proporcional, você pode ter problemas e ser desenquadrado por excesso de faturamento. Muito bem. Boa resposta, porque tem gente que acha que abrindo o MEI ali no mês de julho, como a gente está agora, neste momento, pode ainda faturar R$ 81 mil até o final do ano. E não é assim. Não. É proporcional ainda aos meses que ainda restam do ano. Você falou aí que o microempreendedor, ele geralmente sabe quanto é que fatura por mês. Mas só que pode ser que o empreendedor está abrindo o negócio agora e ainda não sabe quanto fatura por mês. Sim. Ou quanto vai faturar. Como é que faz nessa situação? É ainda o melhor caminho? Abrir o MEI mesmo? Sim, sem dúvida. O MEI é a porta de entrada. Então, se você vai formalizar o seu negócio, inicia como MEI. Você vai ter aí o limite proporcional ao mês de abertura e você vai analisar quanto o seu negócio está faturando mês a mês. Então, analisando esse limite esse limite de faturamento, não, esse faturamento mensal, você vai entender como está o avanço do seu negócio, como está o crescimento do seu negócio. Então, ao passo que o seu negócio vai crescendo, você vai poder migrar de MEI para o Simples Nacional a qualquer tempo do ano. Então, você não vai ter nenhum problema em abrir um MEI e daqui a 2 meses você entender, não, poxa, olha, eu faturo mais de R$ 6 mil por mês. Então, o limite mensal é 6.750. Esse mês eu faturei 10 mil. Mês que vem eu faturei 12. Então, assim, de acordo com que você vai tendo aquele faturamento mensal, você vai fazendo a sua projeção. Então, se eu continuar nessa média de faturamento em dezembro, eu vou ter ultrapassado aquele limite. Então, você procura, claro, um profissional para fazer essa transição, essa mudança, esse desenquadramento, isso da forma correta, porque você vai ter feito uma análise do seu negócio, você vai ter feito um planejamento e você vai migrar de MEI para o Simples Nacional, antes que você ultrapasse o limite. Esse limite é anual, não é mensal. Não, a gente faz uma projeção mensal de 6.750 para ter uma média de quanto pode faturar por mês. Certo, mas o limite anual de 81 então mil. você pode faturar 10 mil no mês, no outro faturar só 1.000, por exemplo. Isso, exatamente. Desde que anualmente não ultrapasse o teto do MEI. Roberta, como é então que o empreendedor faz para controlar isto? Porque a maioria dos empreendedores, pelo menos
os mais comuns, que a gente vê com mais frequência, é que não emitem nota. Sim. Como é que funciona esse controle aí? Como é que funciona o controle de faturamento? Olha, para isso, nós também desenvolvemos uma planilha de controle financeiro, de controle de faturamento, tá? Onde você, todos os meses, você pode alimentar essa planilha, você deve alimentar essa planilha, e você vai colocar lá quanto você faturou mês a mês. Uhum, Então, você tendo, isso é básico. uhum, Seja na planilha, seja no própria relação que o governo oferece. Então, tem um formulário uhum. que você preenche lá, quanto você faturou mensalmente. Então, saber quanto faturou mensalmente, isso é básico, tem que saber, porque aí você vai fazer essa projeção, né, esse controle de quanto você está faturando. Então, todos os meses é preciso entender quanto entrou de faturamento, quanto você faturou, para você não correr o risco de ser desenquadrado por excesso de faturamento. Mas tem que anotar todos os meses quanto faturou. Muito bem. Nós conseguimos aqui puxar alguma coisa da Roberta, viu? Ela vai entregar. Vai, Roberta, vai entregar uma Uma planilha do MEI planilha. aí. Uma planilha de controle de faturamento, para você que é MEI, tá? Para você fazer o seu controle mensal todos os meses. Quanto faturou? Você precisa ter no papel quanto você faturou. No papel não, agora numa planilha desenvolvida especialmente para o microempreendedor. Boa. Então a gente vai deixar aqui no link da descrição o link da Da planilha, né? planilha. E aí você vai poder baixar essa planilhazinha para você que é empreendedor, que não sabe como controlar ali quanto você fatura. Agora você vai poder controlar o rendimento, o faturamento do seu negócio. É isso, Roberto? Exatamente. Muito bem. Roberta, existe a obrigação do MEI de emitir a nota fiscal? Não, o MEI ele está desobrigado de emitir a nota fiscal desde que seja para a pessoa física. Ele só está obrigado a emitir a nota quando ele presta um serviço ou vende para a pessoa jurídica. Uhum, Ou se a pessoa física que está comprando do MEI, ele exigir a nota. Então, é um uhum. direito de quem está Do comprando, do consumidor. consumidor, de ter a nota fiscal. Mas Uhum, se não exigir, o MEI ele está dispensado uhum. da emissão do documento fiscal. Muito bem. Roberta, o MEI tem todos os direitos previdenciários garantidos? Tem, Tem? sim. Muito bem. Continue aí. Quer fazer um comentário sobre isso? Ou quer deixar que eu comente sobre isso? Eu vou deixar para você que é especialista no assunto. Todos os microempreendedores individuais devidamente regularizados têm direito a todos os benefícios do INSS. Obviamente que tem algumas exceções. Por exemplo, a aposentadoria por tempo de contribuição não é um direito do empreendedor individual, do microempreendedor individual. Mas o empreendedor individual, devidamente regularizado e se cadastrado como MEI, ele pode se aposentar por idade. Então, todos os benefícios do INSS, como auxílio-doença, aposentadoria por idade, pensão por morte, aposentadoria por invalidez, são garantidos para o MEI. Portanto, não deixe de continuar pagando o boleto do MEI, porque dentro do boleto do MEI está incluso a contribuição para o INSS. Você que é mulher, por exemplo, tem um negócio próprio, paga o boleto do MEI, você tem direito, inclusive, ao salário maternidade. Roberta, eu queria finalizar, já que nós tratamos de vários assuntos do MEI, eu queria finalizar pedindo que você trouxesse um recado para quem nos assiste, né? Ou seja, diante da sua experiência, dos inúmeros atendimentos que você já realizou, observando as dores dos microempreendedores individuais, eu queria que você trouxesse aqui um alerta para o nosso público. Qual recado você poderia trazer para o nosso público, especialmente microempreendedores individuais? Olha, você que tem um negócio, você tem um sonho, né? E esse sonho, ele precisa se concretizar. Ele não pode ser uma dor de cabeça para você. Então, ao ter, né, um negócio, você quer formalizar o seu negócio, o primeiro passo é a informação. Então, você precisa conhecer como funciona uma empresa. O MEI é a porta de entrada, como foi falado aqui. O MEI, ele é o tipo de empresa mais simples e econômica que existe. Então, é a forma mais simples de se iniciar um negócio, mas é preciso entender como funciona, porque embora seja simples, é preciso cumprir com as obrigações do MEI. Então, não deixe o seu sonho, né, se tornar um pesadelo por a falta de informação. Então, é preciso entender como funciona e é preciso cumprir com as obrigações. Então, para isso, procure um profissional capacitado para que possa te dar as orientações necessárias. É um investimento, uma consultoria para que você possa entender a realidade do seu negócio e possa trabalhar com tranquilidade. Muito bem. Obrigado pelo seu recado aí. Roberta, eu estou inaugurando hoje, aqui no STRcast, um quadro
você vai ter o privilégio de inaugurar esse quadro aqui, que é um quadro de verdadeiro ou falso, certo? Certo. Então eu vou fazer aqui, vou falar aqui 5 frases e aí você vai me dizer se estas frases são verdadeiras ou são falsas, de acordo com tudo que nós conversamos aqui. A primeira delas é o seguinte: quem não teve faturamento não precisa pagar o DAS. Falso. Falso. O MEI nunca precisa emitir nota fiscal. Falso. Falso. Todo PIX recebido na conta pessoal é automaticamente faturamento. Falso. Falso. Ter MEI obriga automaticamente a declarar imposto de renda. Falso. Falso. Fazer mais uma. Encerrar o CNPJ elimina todas as dívidas. Falso. Falso. Nós fizemos aqui agora o quadro verdadeiro ou falso como um resumo sucinto do que nós conversamos aqui. Pode ter ficado alguma dúvida ainda, né, de acordo com suas respostas. Então, se você ficou curioso sobre estas perguntas que eu acabei de fazer, essas afirmativas que eu acabei de fazer, que Roberta respondeu verdadeiro ou falso, você pode deixar aqui nos comentários neste conteúdo. Deixa aqui nos comentários que depois a gente vai responder ou vai entrar em contato contigo para tirar as suas dúvidas. Então, Roberta, eu quero aqui finalizar agradecendo a sua participação aqui no STRcast. Foi muito proveitosa. Eu espero que você volte outras vezes aqui, porque este assunto do MEI tem muita coisa ainda que a gente precisa debater e discutir. Nós conversamos uma parte dos inúmeros casos, de inúmeras situações que abordam, que têm de alguma forma relação com o MEI. Então eu agradeço a sua participação aqui, já deixo o convite para você voltar quando Será um quiser. prazer. E aí eu queria dar um espaço aqui para que você fizesse as suas considerações finais. Se quiser deixar um abraço para a sua família, um beijo para o seu marido, enfim, você fica à vontade. Eu quero agradecer a oportunidade, para mim é uma honra estar aqui, para mim é um privilégio imenso. E ter a oportunidade de falar do que eu faço todo dia, para mim foi de grande importância, e eu sou grata a você por isso. E a você que é empreendedor e precisa de ajuda com o seu MEI, visita as nossas redes sociais, vou deixar aqui o meu @, que é Roberta C. Sampaio. Nós temos também o Instagram do escritório, que é o Meu MEI Resolve. Então, conhece lá o nosso conteúdo, segue nosso perfil para que você possa acompanhar todos os dias. Lá a gente tem todos os dias conteúdos exclusivos para quem é MEI e para quem é Simples Nacional também. Tá? Então, meu agradecimento a você, Samuel, por tudo, por a oportunidade e espero sim voltar outras vezes. Muito obrigado, Roberta. Então você aí que acabou de conhecer a Roberta, que não conhecia ainda, eventualmente pode acontecer de você não conhecer ou não ter conhecido a Roberta, segue ela lá no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, tem muito conteúdo interessante. Tem o raio-x do MEI, tem lá a planilha do microempreendedor individual, tem muito conteúdo riquíssimo para você que é empreendedor conseguir se empoderar cada vez mais. Portanto, siga a Roberta Sampaio. Eu quero também fazer um pedido aqui para que você nos siga lá nas nossas redes sociais. Samuel Rolim, ADV, é o meu perfil pessoal. E temos lá o perfil também do escritório, STRADB, Samuel Rolim Advocacia. Temos muito conteúdo lá para o seu crescimento, para que você se empodere cada vez mais. Finalizando mais um episódio do STRcast, se você gostou, peço que você deixe o seu like aqui. Se você ficou com alguma dúvida, escreva aqui nos comentários. E se você tem conhecidos e amigos que trabalham como MEI, que têm um CNPJ como MEI, compartilhe esse conteúdo para ele. Com certeza vai ser um conteúdo enriquecedor para o seu amigo, para o seu colega. Portanto, finalizo aqui mais um episódio e espero você até a próxima, se Deus quiser. Roberta, antes de finalizar aqui, dando tchau já para os nossos seguidores, eu queria entregar uma lembrancinha para você, como um sinal de que você esteve aqui no STRcast. Muito obrigada. Espero que você faça uso disso daí, viu? Muito obrigada, parabéns pelo conteúdo riquíssimo, que tem levado muita informação para muita gente. Obrigado. Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Espero vocês.